Vamos falar sobre economia, isso porque o valor da cesta básica aumentou em 13 das 17 capitais no mês de janeiro. O dado é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e aponta um novo impacto no orçamento das famílias brasileiras. Segundo o levantamento, o valor da cesta básica subiu em 13 das 17 capitais que são pesquisadas. São Paulo registrou o maior preço, ultrapassando os R$ 800. Já aqui em Curitiba, a gente teve a 8ª cesta básica mais cara do país, com um valor de R$ 743,69, um crescimento de 0,24% em relação ao final do ano passado. Entre os produtos que mais encareceram no final de 2024 e impactaram no valor da cesta básica de janeiro estão a carne bovina, que acumulou uma alta de 20,8%, a laranja, que registrou um aumento de 91% no preço, o óleo de soja, com 29,2% de alta, e o café moído, que a gente comentou há pouco, que teve um crescimento de impressionantes 39,6%. Com base nos maiores valores da cesta básica, o DIEESE estimou que o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas, equivale hoje a R$ 7.100. É um valor que é 4 vezes superior ao mínimo de R$ 1.500. Realmente, a situação tá difícil, os brasileiros estão sentindo, pelo menos o que a nossa audiência tem indicado lá na nossa live com a enquete do dia, que pesquisa justamente sobre isso, pergunta para vocês. E aí, você teve que cortar alguma coisa da cesta básica, dos itens que você costuma comprar por conta do valor? Para falar sobre esse assunto, sobre essa alta no preço dos alimentos que compõem a cesta básica, a gente conversa ao vivo agora com o economista Carlos Magno Bittencourt. Uma boa tarde para você, Bittencourt. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Bom, como a gente mostrou, essa pesquisa, ela aponta que essa alta, ela abrange praticamente todas as capitais brasileiras. Das 17 que são pesquisadas, pelo menos 13 teve aumento nesse valor da cesta básica. Curitiba não ficou de fora, também está dentre essas capitais com alta. E o que a gente quer entender é o que levou a essa alta dos alimentos nesses últimos meses. Vou começar falando sobre a carne, porque eu sei que existe um ciclo para a produção de carne bovina aqui no país e que a gente chegou, inclusive, no fim desse ciclo, está iniciando um novo. Explica para a gente como é que isso funciona e qual que é o impacto disso nos preços, por favor. Sim, nós temos alguns indicadores que contribuem para essa alta no preço, e quando nós falamos da carne, nós temos algumas situações. Por exemplo, primeiro a seca que nós tivemos, então o pasto diminui, o nosso gado ele é tratado então em campo aberto, em espaço aberto, então você teve uma seca, algumas regiões também você teve enchentes, então isso contribui para que, no caso, o pecuarista ele tenha que complementar a alimentação desse gado para corte. Outra também, nós temos uma boa parte da nossa produção sendo exportada. Então, como o dólar tinha um bom preço, uma boa cotação, então, nesse momento também, vai optar-se em fazer com que esse produto vá para o mercado externo. E outra também a situação, em que o Brasil se encontra, em que você tem nós chegamos quase a ter uma inflação inercial, quando você vê que uma série de itens importantes começam a subir e que impactam a cadeia produtiva. É o exemplo que nós temos, vamos sofrer mais ainda, vamos ver isso mais adiante, que foi a alta do preço dos combustíveis, que vai chegar então no preço do frete então, dos produtos. Isso nós vamos sentir ainda para frente. Mas isso explica um pouco, esses itens, a exportação, o excesso de chuva ou a falta de chuva impactam o pasto e também a questão da exportação desse produto para o exterior. E Carlos, a gente ouviu aí essas explicações que falam principalmente sobre condições climáticas, nesse caso impactando diretamente no preço da carne, mas a gente sabe que esse também é o principal motivo da alta dos preços da maior parte das frutas, verduras, legumes, o café que a gente acabou de comentar.
Mas o que chama a atenção é que, recentemente, no ano passado, a gente teve deflação de alimentos, né? E agora a gente tem esse descontrole, a gente pode dizer assim, na alta de alguns preços, de alguns alimentos em específico. Como é que funciona isso, né? É realmente de safra em safra que esse impacto é sentido? Tem algo além das condições climáticas, né, que pode ser feito, que está no controle do governo para que a gente possa ter de volta um equilíbrio, quem sabe até uma deflação desses alimentos? O que se espera por parte do governo não que haja um controle de preços, isso nem pensar, nós estamos numa economia livre, mas há também as condições relativas ao ambiente econômico do Brasil. Nós temos algumas incertezas, essas incertezas contribuem para que o produtor, para que o empresário brasileiro perca um pouco a esperança. E aí você tem essa série, né, desses fatores, esses aspectos, no conjunto deles, eles contribuem para tudo isso. A alimentação e bebidas são itens que são totalmente vulneráveis aos eventos climáticos extremos, como nós estamos sentindo, né, há algum tempo, e claro que isso vai impactar, no final, impacta o nosso bolso. Hoje, por exemplo, foi divulgado o IPCA, Curitiba, enquanto o Brasil teve um IPCA de 0,16%, o Curitiba teve um IPCA de uma deflação de menos 0,09%. Em compensação, o item alimentação e bebidas foi o segundo maior item que subiu 0,68%. Então nós continuamos sentindo na nossa mesa, no prato nosso, no pão nosso de cada dia, o impacto então da alta, da elevação dos preços que são de produtos essenciais. O que existe hoje o que ajuda a diminuir, a reduzir esse impacto são os cestões, né? São os sacolões, são alguns locais, alguns espaços criados pelo poder público para que as pessoas com menos condições de acesso ao mercado e com uma renda menor possam então comprar, possam adquirir esses alimentos com um preço menor, impactando menos no bolso desse cidadão, dessa cidadã. É interessante essa solução apontada por você, Carlos Bittencourt, porque você já disse, né, controle de preços, nem pensar, considerando aí como que é o cenário econômico aqui do Brasil, né, a nossa política, inclusive, porque o governo, ele tentou apontar ali soluções, algumas até mirabolantes, indicadas por representantes do setor, por exemplo, dos supermercados, e aí a gente fica no meio dessa guerra, né, dessa queda de braços entre soluções imediatas para tentar acalmar a população, como você disse, a gente não está numa situação desconfortável quando a gente olha para a inflação como um todo. O IPCA que o Carlos comentou para você que está nos acompanhando é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Ele mede a inflação oficial aqui no país e ele desacelerou agora em janeiro 0,16%. No caso de Curitiba, a gente está falando até de uma deflação. Mas quando a gente olha para os setores em separado, em que há essa pesquisa do preço, da alta ou da baixa deles em todo o país, aí sim a gente tem esse aumento expressivo justamente nos setores de bebidas e alimentos, que são esses mais sentidos pela população. As soluções imediatistas geralmente criam um outro problema, né? Então, para a gente falar de soluções a médio e longo prazo, você falou aí sobre algumas incertezas. O que o governo poderia fazer? Quais são os indicativos que ele poderia dar ao mercado ou até medidas que poderiam ser adotadas para que a gente possa ter, então, uma situação mais confortável nos próximos meses? Isso, nós temos que enxergar, então, no final do túnel, uma luz, né? Algumas das recomendações existentes, e agora nós temos a questão da reforma tributária, que começa aos poucos a chegar, ter uma previsibilidade. O Brasil precisa de uma previsibilidade. O empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, que ele é um malabarista, ele é um equilibrista, ele precisa dessa previsibilidade. Quando você tem o principal governante do país, né, o principal capitão da nau, falando algumas coisas que vão ao desencontro de tudo que está acontecendo no Brasil, e principalmente quando passa pela questão
do desequilíbrio nas contas públicas, isso contribui também para a inflação. A inflação é um fenômeno, né, generalizado e persistente de alta no nível geral de pressão na economia. Então, daqui a pouco nós vamos ter uma inflação inercial, porque uma coisa começa a puxar a outra. É o cachorro correndo atrás do rabo dele. E agora, nesse curto prazo, nós vamos continuar vendo esse aumento, infelizmente, principalmente na alimentação e bebidas. Vamos ter um impacto nos índices que medem, que mensuram a variação dos preços, com a alta dos combustíveis, principalmente do diesel, porque nós temos quase 70% do escoamento da nossa riqueza, do tráfego, das entregas, né, quando nós vamos lá para o campo, pegar o fruto da terra e até chegar ao seu destino nos mercados, nos supermercados, nas grandes redes, lá no Ceasa, nós dependemos do combustível, do frete, né, do transporte, esse transporte modal que é o transporte rodoviário. E com a alta do diesel, com a elevação da gasolina, do etanol, e todos eles vão contribuir para que nós tenhamos o aumento dos preços. O que é importante, então, é ter uma previsibilidade, principalmente em relação à carga tributária sobre os alimentos e bebidas, quando nós temos um governo ganancioso, né, em todos os níveis, em que cada vez quer tirar mais do nosso bolso, isso reflete, então, em que as pessoas passam a ter uma ceia, passam a ter uma cesta de alimentos menor, porque não se permite isso. Claro, nós temos muitas ofertas também, os mercados, as redes de supermercados têm um determinado dia da semana com as ofertas, e graças a Deus que nós temos uma mesa farta no Brasil. Nós temos uma diversidade imensa de alimentos. Então, se nós temos condições de comprar substituir um alimento, nós temos muitos alimentos substitutos, né? Se nós podemos substituir um alimento por outro, vamos fazer isso. Vamos buscar aquele que vai gerar um menor impacto no nosso bolso. Mas o que nós precisamos é uma maior compreensão por parte do governo, sabendo qual é o papel, o efeito do produtor, do pequeno produtor, do médio produtor, do grande produtor, e que parte desses recursos não vão apenas para a exportação, mas que fiquem também aqui dentro para atender esse mercado consumidor enorme que nós temos. Então você tem uma concorrência, você tem um mercado livre, que bom que nós temos isso, em hipótese alguma queremos o contrário disso, e as pessoas então também devem contribuir nesse momento, a partir do ponto em que elas vão fazer uma pesquisa nos preços e vão escolher aqueles produtos daquela época e que vão impactar menos no bolso. É bastante interessante essa análise quando você fala sobre se ter o suficiente para atender esse mercado gigantesco que é o mercado brasileiro, porque a gente sabe, né, como é que funciona essa questão da oferta e da demanda, e muitas vezes é mais atrativo exportar. E a gente está vendo, inclusive, a situação aí econômica, as decisões, inclusive, de taxação de outros países, tudo isso acaba também impactando aqui no Brasil, né? É uma conta realmente que tem que ser feita aí analisando todos os aspectos, né? E são muitos. Você bem lembrou essa questão dos combustíveis. Eu lembro aqui que nós tivemos recentemente a alta do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, um imposto estadual sobre, portanto, a gasolina. Isso também tem um impacto no etanol, que tem ali uma parte, né? E a gente ainda tem esse aumento do diesel, que é da Petrobras, uma empresa de economia mista. Tudo isso vai impactar no preço do frete, por consequência no preço então de todos os alimentos. A gente já está quase terminando aqui o nosso tempo dessa primeira hora do RIC Notícias Opinião, mas eu queria só que você comentasse essa questão da renda dos brasileiros, que é sempre muito curioso analisar, né? Segundo a pesquisa, o salário mínimo necessário para sustentar uma família hoje de 4 pessoas aqui no Brasil é de R$ 7.100. A gente ainda está muito distante disso, né? Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Jovem Pan. De 7,5%, que passou de 1.412 para 1.518, com um ganho real de 2,5%. Nós temos que lembrar que quando ele foi criado pelo ex-presidente Getúlio Vargas, lá em 1º de maio de 1940, ele devia ser como uma referência nacional para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família. Então, incluindo a moradia, a alimentação, a educação, saúde e lazer.
E quando o DIEESE apresenta que para a sobrevivência de 4 pessoas, uma família, um núcleo familiar com 4 pessoas, o salário mínimo ideal seria R$ 7.100. Nós estamos longe disso, lembrando que nós temos uma grande concentração de renda ainda no Brasil, e ainda nós temos então as pessoas que vão depender muitas vezes de um auxílio, de um programa social, porque elas não querem se sujeitar a sair de casa, trabalhar talvez 44 horas por semana, gastar com transporte, claro que tem o vale transporte também, mas gastar com alimentação para ganhar os R$ 1.518. Então, de novo, nós entramos num ciclo vicioso em que nós temos a geração de empregos, nós não temos as pessoas capacitadas, pessoas qualificadas, e muitos dos empregos que estão sobrando é porque as pessoas não querem se sujeitar a isso, porque também há um fator importante aí, que é a concentração de renda. Quando você tem um trabalhador recebendo uma renda maior, e claro que tudo isso depende de toda uma política microeconômica, macroeconômica, para que seja dada condições para que o empresário também possa pagar menos tributos e possa pagar mais como contribuição, como renda, como salário, remuneração para os seus trabalhadores, melhor será a economia, mais desenvolvida será uma economia, porque você tem a geração de crescimento econômico e tem a geração de desenvolvimento econômico, porque você tem uma grande parcela da população que passa a integrar esse mercado consumidor. E todos saem ganhando. O empresário sai ganhando porque ele está produzindo mais, as pessoas, o cidadão passa a ganhar porque ele também se motiva, né, a trabalhar e a gerar riqueza para o Brasil. Os governos, esfera municipal, estadual e federal, também ganham, porque vão arrecadar tributos, e tudo isso, então, gera, né? Aí nós teríamos a geração de um círculo virtuoso, porque todos os aspectos são atendidos. Esse seria o país perfeito, o Brasil perfeito, que todos nós ansiamos. Sem dúvidas, esse é o país que todos nós ansiamos. Muito obrigada, Carlos Magno Bittencourt, economista, que ajudou a gente a entender um pouquinho desse cenário de alta de preços dos alimentos aqui no país. Vamos conversar com a nossa audiência. Eu já vou começar aqui pedindo desculpas. Eu falei aí que tem gasolina no etanol, é ao contrário, né? Tem etanol na gasolina. O que acontece é que com a alta da gasolina, a demanda por etanol também aumenta. E aí, claro, por conta dessa oferta e demanda, o preço do etanol, por consequência, acaba aumentando também. Você está abastecendo com álcool ou com gasolina o seu carro, viu? Eu só uso álcool, etanol, por uma questão ecológica. O pessoal da nossa live está participando bastante, comentando aí esse assunto da alta dos alimentos. Eu acho que as pessoas que trabalham não vão deixar de se alimentar nem cortar os alimentos. É justamente essa situação, viu, Eliseu? A gente não tem escolha. Tá caro o café? Tá caro o café, mas quem é que vai deixar de tomar um cafezinho todos os dias, né? Não aguenta levantar e ir trabalhar sem o cafezinho. Todo mundo trabalhando. Esse mês, segundo o Eliseu, ele pagou R$20 no arroz de 5 quilos, R$4,40 no leite. 5 quilos do açúcar saiu por R$19. Deu até o mercado lá onde ele pagou esses valores aí. Se você ficou interessado, corre lá na nossa live, aproveita e também deixa a sua opinião, o seu comentário. Agora são 4 horas em ponto. A gente encerra essa primeira hora do RIC Notícias Opinião, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, análise sobre o que é notícia no estado e também no país e no mundo.